Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 17ª semana do Tempo Comum. Domingo 28 de julho de 2024. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo o alimento, vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo o ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus visitou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas,
Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A multiplicação dos pães, um milagre que nos ensina a compartilhar. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e nós recebemos este texto do capítulo 6 de São João. O Evangelho de São João, junto com os outros evangelistas, compõem um ano litúrgico. Por isso tomamos o capítulo 6 de São João, que é totalmente dedicado ao pão. Você vai se recordar. Estava próxima a festa da Páscoa, e aqui tem um sentido teológico, porque está prefigurado o que vai acontecer na Páscoa de Jesus. Uma antecipação, de certa forma, da instituição da Eucaristia, sinal de que Jesus nutre o seu povo com um pão prodigioso, que é Ele mesmo, a sua própria vida. Os 5 pães são de um menino, o texto deixa isso bem claro. E Jesus também coloca Filipe à prova. O texto também fala sobre isso. De onde compraremos pão? Essa pergunta, de onde compraremos pão, já tem uma resposta. Jesus é de onde provém o pão do céu. Jesus é o lugar de onde provém este pão. O pão do céu está falando com Filipe. Comprar aqui quer dizer colocar a questão no âmbito econômico. Podemos comprar em qual panificadora? Felipe se dá conta que não poderá achar uma panificadora e nem dinheiro para pagar o que seria gasto para alimentar aquelas pessoas. Uma multidão. 200 denários. Um denário era uma diária de trabalho. Ou seja, era muito dinheiro. Eram 200 dias de trabalho. E a resposta é: não há possibilidade. É impossível. O sentido profundo da multiplicação dos pães. Jesus pôs à prova e fez o discípulo ver que ele supera até os nossos cálculos matemáticos, os nossos cálculos de economia. Deus pode tudo. André, como disse, propõe uma saída: os 5 pães daquele menino. Partindo de um menino que era o mais previdente que muitos adultos que estavam ali. E as crianças nem eram contadas naquela época. Os adultos não levaram nada. Antes, tem um gesto aqui de generosidade. O menino que dispõe do seu pouco para que Jesus faça o milagre. Normalmente nós chamamos esse texto bíblico de o evento da multiplicação dos pães. Mas, antes da multiplicação dos pães, tivemos a divisão dos pães. Por quê? Porque, às vezes, nós queremos apenas o milagre pronto, sem a nossa participação. Mas, antes de multiplicar, teve que se dividir. Aquele menino teve que abrir mão daquilo que lhe era próprio. Muitas vezes, queremos lidar com os milagres assim. Não queremos participar, queremos que Deus faça tudo e nós ficamos apenas esperando como espectadores para que Deus haja sem a nossa participação. Não é assim. Temos que participar das obras de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Precisamos abrir o nosso coração, dar também daquilo que é nosso e nos envolver com o movimento da graça de Deus. A primeira leitura de hoje fala justamente de Eliseu que abre mão dos 20 pães que havia ganhado e divide com 100 pessoas. Eram só 100. Jesus supera absolutamente qualquer sinal, porque Jesus é o pão do céu que, em abundância, é dado para saciar a fome do seu povo.
Peçamos ao Senhor a graça de acreditarmos no seu milagre, mas não deixemos de participar dos eventos de Deus. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.